bem-vindos à terceira edição do Mansão Boss. Como vocês já vêm acompanhando, os convidados estão cada vez melhores. Eu falo que o Mansão Boss e o Boss Celeb, que andam de mãos dadas, só melhora. Hoje nós vamos receber uma convidada vinda diretamente da Bahia, da Terra do Sol. Rose Mota, seja muito bem-vinda, uma empreendedora maravilhosa. Então conta aqui tudo pra gente, que todo mundo quer saber. Qual a sua origem? Como que começou o empreendedorismo na sua vida? Aos 12 anos, minha mãe não podia me dar as coisas que eu queria. Meu sonho, na verdade, meu primeiro sonho foi ter, enquanto minhas amigas sonhavam assim, ter roupas para sair, coisas assim para sapato, coisa da moda, eu sonhava em ter uma máquina de datilografia, que era nosso computador da época. E meu pai dizia assim: minha filha, isso é muito caro, não vai ter condição de nós comprar isso. E aí eu lembro que meu tio me deu um gado e eu falei: eu quero que, quando puder vender, você vende e compra minha máquina de datilografia. Fato é que era tão raro essa máquina de datilografia que eu não consegui tê-la, tá? Porque por algum motivo não conseguimos comprar essa máquina de datilografia. Mas aquilo dentro de mim já era um chamado para o que tinha dentro de mim, que me inspirava, que era diferente das outras pessoas. Aos 12 anos eu já trabalhava de empregada doméstica, depois eu fui trabalhar numa livraria da cidade, uma papelaria, e, e aí nessa eu já tomava de conta, uns 13 anos, 14 anos, eu já tomava de conta dessa papelaria, já essa livraria, na banca de revista. Eu já tinha ali aquela responsabilidade, eu fechava todos os caixas, eu comprava, eu só não fazia comprar, na verdade. Eu vendia, eu fechava o balanço das vendas. Com 14 anos? Isso. Meu Deus! Uhum. E assim, para quem sabe, banca de revista hoje não é tão comum, mas ainda tem. Toda semana você tem que fechar o relatório da banca, quanto vendeu, pegar as revistas que eram semanais, empacotar, mandar para a central. Então, eu fazia tudo isso já, 14 anos. E eu sempre fui e trabalhava, eu começava 7 horas da manhã e até de noite, e à noite estudava. Então, nunca foi nada tão fácil. Mas aí, aos 17 anos, viemos, meu pai viu que a gente tinha uma sede, algo a mais, principalmente eu. E aí ele falou: não, eu preciso levar vocês para uma cidade mais desenvolvida. Nossa cidade era muito. Não tinha tantas possibilidades para nós crescermos. E aí ele nos trouxe para uma cidade chamada Barreiras, na Bahia. Nós chegamos, eu, ele e minha irmã. Nós saímos da nossa cidade, só nós três, porque não dava para ir todo mundo. Sim. A gente precisava se aventurar primeiro. Nós chegamos nessa cidade. Lembro-me como se fosse hoje ainda, se tiver, assim, detalhes eu lembro do dia que a gente chegou. Nós chegamos na rodoviária, nós não tínhamos uma rede de apoio, nós não conhecíamos ninguém. Nós só vinha com a cara, a coragem e o sonho. Meu Deus. E aí, lá na rodoviária, a gente conheceu uma senhora que vendia lá produtos importados, que era conterrânea, e sabe, nordestino, quando chega, ele já vai fazendo amizade com as pessoas, já vai sabendo quem é, quem não é, então a gente já vem com isso. Muito espontâneo. Bem no sangue, né? E aí ela foi nos orientando algumas coisas, dando algumas dicas. E a nossa primeira estadia ali por perto mesmo, depois a gente, no dia seguinte, fomos procurar lugar para ficar, mas sem apoio nenhum. Meu pai é uma pessoa que ele não estudou. Minha mãe é professora, mas meu pai ele não teve acesso. E eu acho que, por conta disso, ele quis nos dar essa possibilidade. E aí a gente se instalou em Barreiras. Quando foi com, vamos dizer, um mês mais ou menos, que a gente já estava instalado em Barreiras, eu com 17 anos, minha irmã com 16 anos, meu pai teve que receber um chamado para voltar para o Ceará. E aí ele disse: agora a gente vai ter que decidir, ou vai os três, ou vocês vão ter que ficar e eu ir. Porque ele era uma coisa de audiência. 17 anos. Aí nós chegamos à conclusão: não, nós já estávamos estudando e tal. Aí ele falou assim: vocês ficam. Nós estávamos morando num bairro de periferia.
vocês ficam com muita atenção, fez 1000 recomendações, não pode falar com ninguém, não pode isso, não pode aquilo, Ah, ninguém pode saber que ele estão foi com o sozinhos. coração na mão. Foi. Aí ele foi e nós ficamos com muitas recomendações. Naquela época, estamos falando de 1995, não existia telefone celular, não existia essa comunicação que hoje temos. E aí meu pai foi e deixou algum recurso para nós, para a gente se manter ali por uns dias. Quando foi, era para voltar com uma semana, passou uma semana, a gente ficou de boa, passou 2 semanas e nada de meu pai aparecer. E os recursos acabaram. Meu Deus. Acabaram e a gente não sabia mais o que fazer. Começamos a passar privação, Desesperador. desesperador. A gente não sabia, não tinha como pedir ajuda porque nós tínhamos medo de falar. Ele disse para nós não comentar com ninguém, que nós estávamos só. E a gente não sabia mais. Aí comemos tudo que tinha, não tinha mais nada dentro de casa. Aí chegou um dia, a barriga doía, a perna tremia. E a gente não sabia mais o que fazer. Eu, como era mais velha, sentia mais um peso ainda. Hoje eu converso com minha irmã sobre isso. Ela disse assim: eu não sinto da mesma forma que você sente. Porque, na verdade, eu tinha o peso da responsabilidade. De ter que prover, vamos dizer assim, né? A gente. Ai, tô emocionada. E aí eu falei assim: um dia acordamos, não tinha nada para comer, a gente estava já muito debilitada. E ela falou assim, ela que me atentou, ela falou: você lembra da mulher da rodoviária? Aí eu falei: lembro. Nós tínhamos ido na casa dela umas 2 vezes. Era um pouco distante. Aí ela falou assim: será que a gente consegue chegar lá para nós pedir ajuda? Aí eu falei: não sei, talvez sim. Capaz que a gente consegue, nós não tem muita opção. Aí eu lembro que era um dia 11 horas da manhã e a gente com muita fome, era um calor, Barreiras é muito, muito, muito quente. Calor, e eu falei: nós vamos tentar chegar lá. A gente tinha algumas referências. Barreiras não é uma cidade muito pequena, é uma cidade com quase 200 mil habitantes. Para nós, era criança vindo do interior, a gente não tinha, nós mal sabia pegar coletivo, também nem ia ter como pegar, porque não tinha dinheiro. Aí nós saímos, fomos atrás da casa dessa mulher. Eu lembro que não sei se a perna tremia de fome, de nervoso, de medo, de tudo. De uma situação de vulnerabilidade mesmo. Aí a gente saiu, fomos, tentamos, pelas, mais ou menos o que a gente lembrava, e encontramos a casa da mulher. Chegamos, já era passado o meio-dia. Aí eu lembro até hoje que ela falou assim, quando ela olhou para nós, ela falou assim, ela lembrou na hora da gente, ela falou: o que que vocês estão fazendo aqui? Cadê o pai de vocês? Aí nós falamos o que tinha acontecido, aí ela falou assim: vocês já almoçaram? Aí nós, não, tão envergonhadas assim, né? Sem saber se dizia que estava com fome, se não estava. Aí ela falou, eu falei: não, nós não almoçamos ainda não. Aí ela falou assim: a gente já almoçou aqui, mas nós, ainda tem um arroz, eu posso pedir para fritar um ovo. Ela sentiu que a gente estava com fome. Aí eu falei: tá bom, pode ser. Aí eu conto essa história porque, assim, é uma história que não tem como esquecer. Aí eu falo que foi a melhor comida que eu já comi até hoje. Foi aquele arroz com aquele ovo. Meu Porque, Deus. e olha que eu já comi muitas comidas boas depois disso. Mas até hoje foi aquela que Que fez mudou a sua diferença. vida. Que matou aquilo que estava nos matando. Matou a minha fome, a fome da minha irmã. Então, assim, ali, vamos dizer que era o que estava nos preparando para o que estava ainda por vir. Eu costumo dizer que não existe. Existe muitos inimigos que você pode topar na vida, mas poucos inimigos. Eu nem sei se existe inimigo mais poderoso do que a fome. Eu, quando eu vejo uma pessoa passando fome, eu sinto. Eu sinto tanto. Eu até tento, às vezes, me distanciar de Sim. ver tantas pessoas em situação de vulnerabilidade, porque isso dói em Puxa mim. uma ferida. Puxa.
Então, Reabre, né? às vezes eu até não tento me envolver muito, Sim. porque é como se fosse um gatilho na minha vida. Com certeza é um gatilho. Então, e a gente não pode salvar o mundo, a gente não tem Sim. como fazer muita coisa. E até entender que a gente só pode ir até onde o braço alcança, É, vai doendo. vai doendo. Então, aquela lição que eu digo que foi a maior lição que meu pai podia nos dar foi nos deixar assim, enfrentar uma situação de vulnerabilidade, foi o que me forjou, me moldou em muitas coisas que viriam pela frente. Me deixou uma pessoa com mais empatia, com mais compaixão. Então, as dificuldades, elas vêm justamente para nos fazer melhorar, e para algumas pessoas elas endurecem. Para mim, Sim, não. E isso vai muito de como cada um interpreta as sim. coisas. Para mim, ela me fez alguém melhor. E aí, tudo que estava por vir ficou muito mais fácil. Eu digo que quando você encontra um inimigo poderoso, quando vem os outros, você já se sente mais preparado. Se eu venci aquilo, eu posso vencer Vencer qualquer tudo. coisa. Então, assim, quando aquela senhora nos ajudou, quando meu pai chegou, a gente já estava acolhido, apoiado. E aí eu fui trabalhar na prefeitura da cidade, de Barreiras, com meus 17 anos, trabalhei de estagiária. Lá conheci pessoas importantes. A prefeitura é o órgão principal, vamos dizer. Sim. Conheci muitas pessoas importantes, aprendi muito, fui para a área de comunicação. Você tem uma ideia que já é como se o universo ele conspirasse o tempo todo. E você é muito comunicativa, né? Ele conspira o tempo todo com aquilo que faz sentido para você. E eu fui assessora de comunicação, assessora assim, trabalhei como estagiária na assessoria de comunicação da Certo. prefeitura. E aí lá eu conheci duas pessoas que se tornariam meus sócios. Então, mas antes de empreender com essas duas pessoas, nós fomos para uma cooperativa de trabalho, onde também passei 7 anos trabalhando na área de recursos humanos, que foi sempre uma área que eu sempre me dei muito com pessoas. Então, eu sempre gostei de estar no meio de gente, sempre foi a área que tem chamado na minha vida. Eu trabalhei muito na área de recursos humanos, fui diretora nessa cooperativa, fui, trabalhei por anos, né, no setor de RH. Depois disso, esses dois sócios que trabalhavam nessa cooperativa, duas pessoas se tornaram meus sócios numa empresa predominantemente masculina, uma empresa de segurança patrimonial. Um deles tinha um sonho de ter uma empresa de segurança e nos chegamos numa situação, eu falei, vamos sair, vamos colocar essa empresa. E eu falei, vamos. Eu nunca tive muito medo, assim, Falou bora, você bora. bora, eu tô pronta. E aí a gente saiu com a cara e a coragem, do mesmo jeito que a Mais gente, uma mais uma vez. vez. Sem nada, sem recurso nenhum, começando do zero. O seu sobrenome é É, Coragem. É Rose Mota Coragem. eu acho que se tivesse que me definir em uma palavra, essa É seria coragem, realmente. com toda É. certeza. Aí eles, vamos, então vamos. Começamos do zero, numa empresa de segmento, como eu disse, masculino. E, e ali a gente começou a construir, desde o zero. Eu trabalhava, eu limpava, eu comecei a estudar administração. Eu já estava fazendo administração de empresa, que é a minha formação. Eu fazia tudo na empresa. Eu era tudo na empresa. O Severino da empresa. Eu fazia a limpeza do escritório, eu fazia os contratos, eu fazia o recrutamento, a seleção dos colaboradores. Tudo eu fazia na empresa da parte administrativa. Sim. Eles eram muito comercial e operacional, né? Você literalmente cuidava de tudo. A parte de administração toda era comigo. Então, fomos crescendo, crescendo. E hoje a empresa já tem 23 anos. A nossa empresa tem mais de 200 colaboradores. Ai, que É. bênção, parabéns! E Que assim, conquista! é verdade. E uma empresa de renome, uma empresa que não tem
tem uma história, Muito bonita. uma história, porque ela é pioneira na área, dentro da nossa cidade, ela é a pioneira. Ela foi a primeira empresa genuinamente barreirense com autorização da Polícia Federal para trabalhar com porte de arma, com arma. E, e eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Até eu já fiquei emocionada, já fiquei feliz, já fiquei triste. E em 5 minutos de podcast, mulher, como assim? Então, Que bacana! essa empresa me ensinou muita coisa. Também voltei para a área. A empresa foi crescendo, tem muitos colaboradores. Só na parte administrativa a gente tem mais de 15 funcionários. Aí tem outros Sim, que são setores. vigilantes, que são operacionais, que trabalham em várias empresas e fazendas e tudo mais. Eu sempre voltei para a área de lidar com pessoas. É o Não, seu propósito. não tem Você jeito. tem um chamado nessa área. Então, vamos dizer assim, eu desarticulava as bombas. Quando dá algum problema, quem resolve? Rose, vai lá, resolve isso aqui. Tá dando problema. Alguém chama a Rose, por favor? Deu ruim aqui. Então, o seu primeiro empreendedorismo, ele já deu mega certo. Eu não posso dizer assim, não tenho um histórico. Vou falir, tive isso. Não. Que maravilha! Meu primeiro negócio foi esse. Ele tá indo aí de vento em popa. Hoje, aí eu não deixar para falar mais na frente um pouquinho. Tá. Mas eu falo que assim, a gente não tem propósito, mas nem sempre, às vezes a gente é como uma árvore, nós temos vários galhos. Então, Sim. tem várias coisas que a gente tem chamados. Na pandemia, eu me encontrei numa área também, comecei a fazer curso, essa coisa do fica em casa. Sim. Eu fiz alguns cursos terapêuticos, depois de sair da terapia, de fazer terapia, eu falei, gente, eu me identifico demais com essa área. Primeiro que eu sempre ouvi as pessoas. Eu acho que eu já tinha isso instintivamente. Então, os colaboradores queriam falar alguma coisa, queriam fazer alguma coisa. E as pessoas enxergam na gente antes de nós mesmos, né? Isso. Antes de eu assumir o meu propósito em comunicação, abrir podcast, a fazer evento, todo mundo falava pra mim, você nasceu pra isso, você nasceu pra isso, você nasceu pra isso. E eu tava na área de finanças, trabalhava em banco, no alta renda. E todo mundo, você tá assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Será? Mas será? Então as pessoas, elas enxergam muito antes porque da gente. Porque a gente tem dificuldade de olhar pra dentro. Pra si. Tem dificuldade. Então, de liderar a si. As pessoas enxergam antes da gente, porque elas percebem. Então, os colaboradores sempre, se qualquer problema, no contexto até pessoal, ia falar comigo. Tipo, aconselhar. O que eu vou fazer, até para pedir conta, se eu faço isso, eu faço aquilo. Então, assim, sempre... Um ponto muito grande de confiança. Isso. E eu por muito tempo, até um tempo atrás, 3 anos atrás, todos os colaboradores que passavam pela empresa, a admissão e demissão passava por mim. Entendi. Entendeu? Antes de ser contratado e na hora de ser mandado embora, ser dispensado. Mesmo que fosse... E você tem um feeling, né? É isso. Claro que a gente estuda a área técnica e tudo mais, mas você tem de bater o olho e falar... Isso. Sim, não, talvez, dá pra mexer, dá pra trabalhar com esse. Isso, exatamente. Olha, eu vou te contar uma coisa. E eu só depois do autoconhecimento, de fazer terapia, compreender mais um pouco sobre mim, eu não sabia, porque a gente tem algo instinto dentro da gente que a gente não sabe, mas ele opera sem a gente saber mesmo. A nossa empresa, ela tem 23 anos, como eu falei, e a gente tem... Todo mundo se admira quando eu falo assim, que a gente não tem causa trabalhista. É uma empresa que trabalha com muita gente. Chega em época de festa, a gente trabalha com 400 pessoas. Meu Deus. Tipo carnaval da nossa cidade, a gente faz. Então, nós sempre trabalhamos com muitas pessoas, muitas. Então, todas pessoa beça. 400 pessoas, é muita gente. Exatamente. Então, assim, não E você gere com maestria, você e seus sócios, não é? Sim. Primeira vez que eu vejo uma empresa assim, de qualquer segmento, que consiga lidar com tanta gente com harmonia. Isso mesmo. Gente, pelo amor de Deus, pede pra Rose ensinar isso pra gente. Você precisa contar isso pra gente, como é... Depois, em mais detalhes, né? Não vai ser aqui no podcast, ela vai entregar tudo também. É isso. Mas mulher,
Se você não pensou num curso ainda, tá na hora. Olha, eu digo que esse feeling, na hora que como eu te falei, as pessoas antes de serem contratadas sempre passavam por mim. E é como você não tem uma bola de cristal para você saber se a pessoa vai servir ou não vai. Mas eu olhava assim hoje entendendo um pouco mais sobre energia, eu falava assim, essa essa pode ser, essa dá, essa não dá. Então E dificilmente você erra, né? não, eu digo que 98% acerto e 2% de erro. E olhe lá, né? Talvez Talvez o Porque erro nem é erro. Às é, vezes é só um ajuste. E quando a gente sabe ouvir o nosso instinto, dificilmente a gente erra. Dificilmente. Eu vou confessar aqui pra você. Tá só a gente aqui, eu vou confessar. Confesse. Tem horas que o meu instinto ele apita muito forte. E aí eu não sei se é meu instinto, sabe? Não sei se já ficou em dúvida. Mas eu ainda tenho meus negócios ali com ele. Aí ele tá assim, Não faça. Não Não faz. faça. Não Escute. faz. Escute. Eu vou te contar uma história. Eu já abri 3 escritórios da minha financeira. Só que nunca foi um modelo que pra mim funcionava, que eu gostava. E aí, o último escritório, eu queria muito. Era uma região muito chique lá de Sorocaba, lá no Campolim, região nobre. O prédio era maravilhoso, era tudo como eu sempre sonhei. Começou a dar tudo errado pra alugar. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, errado. Aí, na hora de montar mobiliário, errado, 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 errado. Tudo dando errado. Falei, Deus, eu tô te ouvindo, eu tô entendendo. Mas continuei, birrenta. Falei, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu? Num domingo, a garagem desabou. Meu Deus. A garagem do prédio desabou. Tinha uma escola atrás e ela caiu todinha na garagem do prédio. Aí não deu. Eu falei, tudo bem, entendi. No outro dia eu saí do prédio. Você entendeu? Paguei a multa. Mas falei, olha, tá, Bianca. não dá. É pra sair. Tem coisas que são realmente sinais pra gente não insistir. Pra não Agora, insistir. tem coisas que, na verdade, você tá indo no rumo certo, mas tem alevantes contra você. Entendeu? E aí é onde você tem que entender. O que tá realmente, se tá conspirando pra você não ir, ou é porque o caminho é difícil mesmo e você tem que ir. Que é pra testar se você tá preparado. Que é o ponto de coragem. É aqui ou não? Sim, é pra testar. Você tá preparado? Porque o que vai vir na frente é mais difícil. Então, às vezes, você tem... Mas tem... Aí é onde você tem que parar e respirar e olhar de fora. olhar de fora. O que isso tá querendo me dizer? Isso Se algo te disser, insista ou persista. Aí segue. você tem que saber qual é a voz que você vai escutar. Exato, exatamente. E eu tava falando isso com a Vanessa no carro, né, na estrada vindo pra cá. Não é nenhuma voz. É como se você ouve de uma certa forma, mas é colocado dentro da sua cabeça. Não sei se dá pra vocês entenderem. É a sua consciência. É a consciência ali. E aí, naquele momento, eu falei, tá, agora eu entendi. E aí, mudei tudo. Então, tá na cara, assim, dá pra perceber, acho que nos minutos que a gente tá conversando, que você tem um feeling muito apurado. E é por isso que a sua empresa tá aí há mais de 20 anos no mercado. Sim. Eu tô impactada com a sua história. Bem que você falou, você quer emoção? Eu tenho emoção. Ela não prometeu nada e entregou tudo. Pois é. E eu quero fazer agora 2 perguntas que eu faço geralmente desde a primeira temporada para os meus convidados. A primeira, Rose, é a seguinte. O que você diria para a pessoa que mais desacreditou de você até aqui? Eu diria que ela estava errada. E eu continuo a dizer. Quem duvidar de onde eu posso ir, vai errar. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. E eu também vou chegar. E eu também já sei, viu? Não vou contar, não. E eu amei saber tudo. Eu vou chegar porque eu tenho tem promessa na minha vida e eu sinto isso. E eu sei o que me move para alcançar. E eu costumo dizer todos os dias nos meus stories que Deus não faz por nós. Ele faz através de nós. Sim. Da nossa força, da nossa coragem, da nossa resiliência. E assim, eu tenho uma mente antifrágil. Toda vez que alguém me desafia, eu amo quando alguém me desafia. Isso não é para você. Aí é como se fosse um combustível a mais. Aí é que eu ganho força.
Aí entendeu? que eu arrebento Aí é que eu vou, mesmo. porque eu quero Eu mostro que eu sou a mostrar. boss. É isso. Arrasou. Eu tenho essa. Porque tem pessoas que, quando é criticado ou quando recebe um balde de água fria, porque a gente recebe, todos Uhum. os dias a gente recebe balde de água E fria. de lados que a gente nem imagina. É, exatamente. Às vezes por proteção. Sim. Às vezes pessoas gostam da gente, digam, não, não, não vá por aí, não sei. Mas se tem um chamado dentro de você, se tem força, se tem vontade, se é algo que pulsa, vá, acredite, que é onde você vai conseguir. E quando alguém diz assim, ela diz para me desafiar, isso aí não é para você não. Falei, é sim. Se tá no meu coração, se Deus botou na minha mente, no meu coração, é porque é para mim e eu vou conseguir. E vai tomar posse. E tomo posse. Porque a quem meu pai fala uma coisa que eu tenho muito, não é uma crença, mas vamos dizer assim, é um dito que ele diz assim: minha filha, a quem Deus promete 100, ele dá 100, ele não dá 99. Adorei. Se ele lhe promete uma coisa, se está no seu coração, se você sabe onde quer chegar, é porque você é capaz. Eu creio nisso com muita força. Então, se eu riscar que é ali que eu vou chegar, é lá que eu vou chegar. Custe o que custar, eu vou chegar onde eu disser que eu vou chegar. Eu precisava ouvir isso. Eu adorei. Adorei. É. Adorei. Pega Vai papel e ter, caneta e anota isso aí. vai ter dificuldade? Vai ter Vai. dificuldade. Tá, gente? Não existe caminho sem dificuldade. Não existe. Tudo que você for construir na sua vida, se tiver fácil demais, não vai te levar a lugar nenhum. Não traz transformação. Não. Não traz transformação. Tudo que é para te levar para outro nível vai ter dificuldade. E é Maravilha. batalha, É. né? É choro, é ranger de dentes. Não tem jeito. É gastar sola de É, sapato. é, Eu não confio pode, muito não nisso. pode desistir, não. Adorei. Adorei, adorei a Se tiver resposta. que, se tiver que traçar a rota, de, ah, Recalcular. recalcular, não está indo por aqui, não seja também insistente demais. Sim, é. Esse lugar não é nesse lugar, é para mim ir em outro, é Saber fazer de entrar e outra forma. sair. Procura com sabedoria. Deus vai, o- quando eu falo Deus, porque nem às vezes a gente fala e nem todo mundo precisa acreditar no que a gente acredita. Mas existe uma força dentro de nós, a gente não tem como discordar que todos nós somos fonte de uma criação, de algo muito maior. Então, seja naquilo que você acredita, no universo, em Deus, em Jesus, o que você acreditar que te move, essa força, ela faz acontecer. Então, é só você se conectar com a fonte principal, e ela vai te mostrar exatamente aquilo que você tem que fazer. Se alinhe com o seu propósito. Quando você se alinha com o seu propósito, as coisas começam a conspirar a seu favor. Pessoas aparecem, começam a acontecer e você vai ver, olha, tem dificuldade, mas está dando certo. Eu estou subindo um passo. Eu Maravilha. estou indo além. Então, Maravilha. se você se alinha é porque muitas vezes a gente quer pular etapas. Não tem isso de pular etapas, tá, gente? Precisa viver o processo. Precisa para você chegar lá naquele ponto que você traçou. Você tem que pegar o caminho certo. Não pegue atalhos. Porque voltam casas, né? Voltam. Entendeu? Vai te trazer muito mais de sabor. E aí você pergunta, você empreendeu e nunca quebrou, nunca teve. Não, talvez porque a gente não pegou atalhos. Fez o passo a passo certinho. Fez. Eu acredito Demorou. muito nisso. Demorou. Demora muito mais. Demora, mas você Mas chega certinho. chega certo sem muitos tropeços. Vamos falar agora, então, sobre o que você diria para a pessoa que mais acreditou em você até aqui. Que ela estava certa. Você acertou. Você estava certinho. Então, se você acreditou, continue acreditando. Que ela não parou. Que ela não vai Gente, parar. essa mulher é uma força da natureza. Vocês não estão entendendo, ela é uma força da natureza. A natureza, inclusive, é o que me move. Eu amo a natureza, ela me ensina tanta coisa. Sim. E saber ouvir a natureza. Sim. É uma coisa que eu tô aprendendo. Mas quando você para ouvir, você escuta coisas que você nunca escutou antes. Você tem insights que você nunca imaginou ter. Sente um ar diferente.
Rô, eu quero agradecer muito a sua participação Imagina, aqui. meu A amor. maravilhosa Rose Mota, nordestina arretada. Nordestina retada com muito orgulho. Tenho muito orgulho de onde eu vim. Mulher, eu nem estava preparada para um podcast tão impactante quanto esse foi. Ah, E que quero legal. convidar você a deixar aqui nos comentários o que você achou. Se você quer que a Rose volte aqui para contar mais um pouco. Já convidei ela para outras coisas também, para a gente fazer uma bagunça por aí. Você quer deixar algum recado para a Rose do futuro, para quem está assistindo a gente? Eu quero deixar um recado para a Rose do futuro e também para quem vai estar assistindo esse podcast. Eu quero dizer que você pode, você é capaz, não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém. Todos nós somos especiais, todos nós somos únicos. Isso é importante a gente entender. Todos nós somos únicos. E você é capaz de tudo aquilo que for colocado no seu coração, na sua mente. Ah, impossível. Não olhe para o impossível, olhe para frente, olhe para o que você está almejando. Não é da sua competência traçar o que precisa ser feito. Isso é da competência maior. Apenas sonhe e faça o seu passo, faça os seus 50%. O resto, Deus acrescentará, o universo vai trazer. E eu quero dizer para a Rose do futuro que ela vai chegar onde ela quiser chegar. Gente, eu adorei. Eu adorei, que incrível. Adorei. Este é o nosso troféu do Boss Celeb. Ele é uma claquete para quando você olhar para ele, onde quer que você coloque, você lembre de tudo que você contou aqui, da sua história, da sua garra, da sua coragem, de você ser a personificação da coragem. Ele é personalizado com o seu nome. Patrocínio da Haja Clique. Todo seu. Deus, que tudo! Amei! Amei demais. Olha isso, gente. Eu adorei seu recado, adorei a conversa, adorei conhecer mais a sua história. Eu já te admirava muito, agora então eu virei sua fã. Obrigada. Obrigada Foi um novamente. prazer. E eu tenho certeza que aqui vão passar muitas celebridades, muitas Amém. pessoas importantes. E não é celebridades no sentido, De famosos. não é sobre isso, gente. Celebridades da sua própria vida. Da sua própria vida. A minha história é uma história como tantas outras. Mas eu digo que ela é especial porque ela é a minha história. Então, a sua história também é especial, porque ela é a sua história. E você pode contar ela para o mundo. Ou para o seu mundo, para o mundo, pelas pessoas que você ama. Então, faça a sua história, faça acontecer, que você é capaz. E para você que é de Bahia e região, a Rose ela tem um podcast lá também, Ah, não sim, é? pois é. Estão convidadíssimos para acompanhar o podcast dela e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.